O Charla está nas redes sociais, em todas elas, @Charla Podcast, Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, @Cantarelli Bruno, lá também nas redes sociais, você me acha. Você é o... @OBetoJúnior _, com artigo mesmo. O Beto Júnior. OBetoJúnior _, enquanto a gente não consegue aí dar uma carteirada no Instagram e meter um Betão oficial. Porque já tinha Betão lá quando eu cheguei, né? Então é OBetoJúnior _. E aí pode seguir, eu sigo de volta, a gente resenha. Então, assim, a gente falou assim dessa passagem do Flamengo, que assim, é uma passagem que não é uma passagem de... Ficou quanto tempo no Flamengo? 2 anos na primeira passagem e depois foi muito ruim. Eu fiquei 1 ano, mas o meu ombro saiu do lugar no começo do campeonato e aí eu tive que ficar 3 meses parado porque não podia jogar. Então foi uma segunda passagem menos expressiva, mas no total 3 anos. Mas é que a primeira não é uma década de Flamengo, mas tem muita história de Flamengo, assim. O Flamengo, as pessoas falam, isso é verdade, muito intenso, né? Então, assim, tem a decisão, você tava no gol do Pet, né? O gol do Pet, não. Gol do 2001, né? Não, Rodrigo Mendes. Do tricampeonato eu participo do primeiro. Isso aí. O do Pet é do segundo. Isso que eu queria falar. Ali era assim, 99, pra galera que tá assistindo e não é da época, pro Caio retratar bem. O Vasco... Timaço. O time que amassou o Real Madrid, né? Time a ser batido, Isso. Campeão da Libertadores e vice-campeão mundial, merecendo o título. E aqui no Rio rolou um movimento Fla-Madrid, assim, pesado, da torcida, né? Eu lembro. Que aí os vascaínos ficaram Aqui no loucos. Rio, não. Lá no Rio. Ato falho, normal. Lá no Rio foi um negócio que, assim, tomou conta, camisa. E os vascaínos ficaram muito putos. E os jogadores falaram que agora no Carioca não... E aí tinha aquela coisa, o Flamengo com o time, como a galera sabe, 99 era o Flamengo ali remando, montando, e o Flamengo consegue ir pra final contra esse Vasco, e aí são 2 jogos, assim, parelhos, e tem o lance da falta. Eu queria que você falasse um pouco daquela final, véspera, expectativa, se tinha alguma resenha com o Vasco de provocação, porque o Flamengo vai no 1-0, batida do Rodrigo Mendes ali, que era um garoto da base, meio criticado, jogava bem, mas qualquer errinho dele, a galera caía em cima dele. Eu vou te falar o seguinte, quando o Flamengo tá bem, é difícil de perder. Porque ele tem uma sintonia com o torcedor que é uma coisa que eu nunca vivi em nenhum lugar da minha carreira. Quando aquela arquibancada do Maracanã começa a acreditar que é possível e você tem qualidade para isso, é duro de tirar do Flamengo. É duro de tirar do Flamengo. E nós tínhamos um time que não era melhor do que o Vasco. O Vasco era melhor. O Vasco era Edmundo, Felipe, Juninho Pernambucano, Pedrinho. Beijo, presidente. Gosto muito do Pedrinho e torço muito para que ele tenha muito sucesso nessa nova função. Além de muito competente, é um cara fantástico. Mas os caras eram melhores que a gente. E mais do que isso, a vantagem era deles. Né, o empate era deles. E eu não lembro direito, mas acho que o primeiro jogo... Eram 2 jogos, não eram? 2 jogos. O primeiro acho que acaba empatado, alguma coisa 99. assim. Acho que 0-0, eu não lembro direito. Mas enfim, o segundo a gente precisava ganhar. E na hora que... eu tinha uma coisa que é um dos grandes momentos da minha carreira, que era quando eu tava no banco e as coisas não davam certo, a torcida começava a gritar o meu nome. E eu entrava, mas com uma confiança, assim, eu entrava voando. E normalmente dava certo. Então, aí tinha todo um mise-en-scène. O Carlinhos chegava e avisava o Denis. Denis, um beijo, meu amigo. E aí o Denis já chegava na beira do campo, em vez dele comentar, ele já fazia assim, tipo... já apontava, e aí eu, em vez de eu vir trotando, eu já vinha no pique, aí a torcida... Foi espetacular. Puta, era legal demais, cara, era... Ninguém gosta de ficar no banco, mas a emoção que eu senti ouvindo o Maracanã 70, 80 mil pessoas gritar teu nome é inesquecível. Quando você viu no talismã, assim, né, porque você não gosta de ficar no banco. Ninguém gosta. Mas aí a galera começa a pedir, isso aqui, cria uma relação diferente, assim, né? E a gente tinha que empatar na pegada... E a gente tinha que ter algo a mais, porque tecnicamente o Vasco era muito forte, mas o Flamengo também era. Eram jogadores que ainda não estavam consagrados, mas a gente tá falando de Juan, de Atirson, de Beto, que jogou muito também, Beto Cachaça, jogou no Napoli também. Iranildo, né? Iranildo, Romário. O Romário não tava, o Romário tinha se machucado, eu acho que eu entro no lugar dele, alguma coisa assim. Então, Leandro Piu-Piu. Então, era um time, Klemer no gol, enfim, Célio Silva na zaga. Era um timaço. Era um timaço. Só que era um time jovem contra um time consagrado. Mas a gente sabia que a gente tinha condições. E quando a gente acreditava, a gente ganhou o Mercosul, Campeonato Carioca.
Mercosul em cima do Palmeiras, campeão da Libertadores, e Carioca em cima do Vasco, campeão da Libertadores. Não era qualquer título. E a gente sabia disso. E na hora que eu entro, eu falei assim, cara, vai pra cima. E aí eu dou uma arrancada, acabo levando. Cara, eu tinha uma característica que é o seguinte, eu conseguia projetar o meu corpo protegendo a bola. Então eu ia pra dentro. Eu não era habilidoso como o Neymar, tal, mas eu era voluntarioso. E rápido. E eu não era o mais rápido, mas assim, eu era muito técnico. Então assim, eu jogava, recebia, saía no espaço, tal. Então eu roubava o tempo do zagueiro na minha movimentação. E na hora que eu sentia que o cara tava chegando, eu conseguia dar o corpo de uma maneira que eu ficava entre o cara e a bola, e aí é falta. E aí o choque. Então a falta é clara. Dou uma cavada? Dou, mas o contato existe. E o contato veio. E aí é o lance do gol do Rodrigo. Cara, eu tô aqui... É longe a bola, né, cara? Ele acerta uma pancada e ela desvia um pouquinho na barreira. Pô, aí é uma explosão, né? Você perguntou como foi os bastidores daquele jogo. Eu contei um bastidor do Botafogo, eu vou contar um bastidor Porque do o Flamengo também que atrasava salário, essas coisas também. Quem é, por exemplo, Kleber Leite? 89 ainda é o Kleber, né? o Márcio. Eu peguei Kleber, eu peguei Não, o Márcio volta em 2004. Edmundo O Santos. Edmundo ganha a eleição em 2000. Então acho que era o final do Kleber ali. O único presidente do Flamengo impeachmentado. Não lembro exatamente se é a construção... Porque esse título é no começo do ano e a confusão foi depois no título contra o Palmeiras. Da Copa do Brasil. Que foi da Mercosul. Então, assim... Esse título é porque a gente acreditava, porque eram meninos extremamente talentosos e a gente sabia do nosso potencial. E o diferencial foi essa sintonia com a arquibancada. Mas eu vivi um bastidor bem complicado no Flamengo, que foi o seguinte. E aí posso falar porque é público, tá? Eu vou dar algumas informações que as pessoas não sabem, mas assim, a história, o contexto da história todo mundo conhece, que foi... A gente joga contra o Inter pela Copa do Brasil em Porto Alegre e vai para Caxias. E aí a gente tá na concentração. A gente foi 2, 3 dias antes para Caxias, porque já tava lá. E na hora que a gente vai para treinar, isso ninguém sabe, o Gilmar Rinaldi era o supervisor na época, e ele chega e reúne todo mundo no campo e fala: eu sei que teve gente que fugiu da concentração, isso eu não admito e não vou admitir, e é melhor vocês contarem quem foi, porque aqui tem comando e tem disciplina. E isso eu não vou permitir que aconteça no meu grupo de trabalho. Então só um rapidinho, então já era o Edmundo. Era. O Gilmar foi supervisor contratado pelo Edmundo. Então era Então o Edmundo entrou na presença em 99. Então tá. Eu sou ruim de data, essas coisas eu não lembro. Por isso que eu preciso de você aqui. E aí, eu não sabia. Porque eu não tinha fugido da concentração. Sim. E aí o Romário vira e fala: porra, é muito papinho, vamos treinar, pô, depois a gente resolve isso. Eu falei, A gente treina, a gente chega na concentração e a capa do jornal é o Romário com a Miss Uva na festa da festa uva. da uva, a grande festa da uva. E eu falei, putz grila, na hora que eu vi o jornal, eu falei, ai caramba, era o Romário. E o Romário era o nosso ídolo, o Romário era o craque do time. E aí toca o telefone do meu quarto, depois do almoço, e o Romário fala: Caioba, a gente já tinha uma relação diferente, de amizade, e ele fala: tô no Rio de Janeiro, fui afastado. Eu falei, cara, mas são, sei lá, 4 horas da tarde, você já tá no Rio? Falou, já. E eu só gostaria que você me contasse o que aconteceu depois que eu saí nesse papo da diretoria com o grupo de jogadores. E não teve nada. O Gilmar e os caras falaram assim: olha, o Romário abandona a concentração, isso a gente não vai admitir, então nós vamos continuar sem o Romário. Na hora que a gente volta, é o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Inter. A torcida tá esperando a gente no Maracanã. Um cruz e Jesus de ponta cabeça, como se fosse uma traição, como é um absurdo aconteceu o que aconteceu com o Romário. Mas foi uma decisão da diretoria, não dos jogadores. Acho que a gente perde e a gente cai fora da Copa do Brasil. E aí a gente vai treinar na Gávea. Confusão do caramba, o Romário afastado. Um grupo jovem que perdeu a sua grande referência. Isso acho que eu nunca falei, tá? Eu tô no vestiário da Gávea. E não é a estrutura que é hoje em dia, não existia o ninho do urubu, não existia nada disso. Vestiário pequenininho, eu tô me trocando. E eu vejo um cara entrando estranho no vestiário. E a torcida queria pegar todo mundo. Na hora que eu virei, era um dos caras grandes da organizada do Flamengo. E aí sabe quando você percebe, mas ele já tá longe, eu olho. Ele vai até o supervisor e enfia a mão na cara do supervisor. Dá um tapa. E era um senhor já, seu Quimelo.
E na Melo. hora que ele dá, o Klemer já voa e segura ele, eu já voo e seguro ele, o Cleison, os caras pegam o seu Quimelo, já levam pro outro lado. Eu falei, você tá louco? Ele falou, você não vai tirar o Romário daqui, isso aqui vai virar um inferno, você não tem o direito de fazer isso. E eu carrego ele pra fora do vestiário, mesmo sendo a metade dele, que imagina que o chefe de torcida é Sim. teu tamanho, não dá pra brigar com esses caras. E aí, essa semana vira um inferno, cara. É uma semana muito Tinha difícil. decisão no final de semana. Eu não sei se era o final de semana, mas assim, foi muito próximo da final da Mercosul contra o Palmeiras. Ah, que tá. nós não temos mais o Romário. Sim, Então sim. não é a final do Carioca, é a final da Mercosul. Sim. E aí a gente tem pela frente o Palmeiras de Filipão, Caraca. de Faustino Asprilha, de Paulo Nunes, de Alex. Zinho, de Alex, de César Sampaio, Arce, Júnior Baiano, campeão da Só Libertadores. isso. E ali a gente falou, cara, a torcida tava brava com a diretoria, mas esse protesto chegava até nós. E o cara fala, né? Da cara da torcida, falou assim, Caio, eu só não bati em você porque era você. Porque a torcida gosta muito de você. Porque você se colocar naquele momento entre eu e o cara, eu queria matar todo mundo. Eu falei, cara, mas você não pode fazer isso. E que bom que você não quis me bater, porque você teria me batido mesmo. Vem alguns nomes na minha cabeça aqui. Depois eu acho E a gente vai pro jogo contra o Palmeiras sem o Romário. E aí é aquela história, a gente faz 1-0, o Palmeiras faz 2-1. É o momento que eu entro, eu faço 2-2, 3-2, o Piu-Piu faz o 4-2, o Palmeiras faz 4-3. A gente vai pro jogo de volta, eu faço 1-0 e o jogo acaba acho que 2-2, se não me engano, mas a gente tinha vencido o primeiro jogo. E é um título da molecada do Flamengo, de novo, extremamente talentosa, numa sintonia absurda com o torcedor, que naquele momento já estava meio rachada por conta do episódio Romário, sem o seu principal jogador, o craque, o ídolo, tecnicamente o jogador que fazia a diferença, mas que a gente conseguiu se unir, dar uma resposta e terminar a temporada com 2 títulos de Carioca e de Mercosul. Caramba, mano. Quantos meses de salário atrasados, tá vendo? Ah, é que naquela época, se chegasse a 3, você tinha direito de buscar o teu passe teu na pé. justiça. Aí Então sempre eles travava. pagavam 2, na hora que dava o terceiro, eles pagavam 1. Aham. E iam levando dessa maneira, entendeu? Caramba. Pô, eu lembro que esse time do Flamengo que chega na final da Mercosul, o Caio citou alguns garotos como Juan, Atiço, que já estavam antes. Só que quando chega nesse jogo, tem, tipo, Fábio Baiano, o outro lateral esquerdo que virou até supervisor de futebol, É o Léo Inácio, jogando por dentro. Léo Inácio que foi muito bem na base do Flamengo e agora tá no Red Bull. Um beijo Agora pro no Léo. Red Bull. Tá no Red Bull. pô, legal. E o Léo não jogando de lateral esquerdo, jogando, porque era o Atiço, ajudando na meia. É isso. Aí o Sério virou titular com o Juan na E tinha zaga. Juan, Luiz Alberto, Luiz Alberto. tinha Maurinho na lateral direito, tinha Leandro Ávila na cabeça. Tinha Sim. muita. E o Lê, que acabou sendo o cara Lê, que fez o Reinaldo. gol do 2-2. Reinaldo surgindo. Era uma molecada muito boa, muito talentosa.